Pai do Senhor, meus irmãos, quero nesta manhã convidar os irmãos a nós compartilharmos uma palavra da parte do Senhor, um devocional que todos os dias nós mandamos para os irmãos na parte da manhã. Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, que eu quero colocar um título: A multidão não pode te parar. A multidão não pode te parar. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46 a seguir, nos diz assim a palavra do Senhor: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Porém, ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Uma palavra, irmãos, muito conhecida de toda a igreja. Porém, eu quero chamar a atenção desta palavra a qual nós acabamos de ler. Eu não sei qual o problema, eu não sei qual a multidão que você está enfrentando. Mas nesta manhã eu quero chamar a sua atenção que a multidão ela não pode te parar. E a multidão ela não vai te parar. Porque nós bem sabemos a história desse cego, que Jesus ele estava passando por este caminho. E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus ele estava passando por este caminho, indo para o caminho de Jericó, a palavra nos revela que Jesus estava com uma grande multidão. E essa multidão eu quero trazer ela representando as dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas, os problemas que nós enfrentamos nas nossas vidas. E quando Jesus está chegando próximo daquele cego, passando próximo daquele cego, a palavra nos diz que a multidão o apertava, e a palavra nos diz que aquele cego, quando fica sabendo que era Jesus, ele começa a clamar, ele começa a gritar em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vemos a multidão tentando parar aquele cego, mandando ele calar. Mas a palavra também nos mostra que quanto mais a multidão mandava Bartimeu se calar, ficar quieto, a palavra de Deus nos revela que mais ele gritava, mais ele pedia a Jesus para que tivesse misericórdia. Note que ele não pede para Jesus o curar, mas ele pede para Jesus ter misericórdia. Porque primeiro ele reconhece quem era que estava passando. Porque quando ele está gritando Jesus, filho de Davi, nota-se que ele já conhecia que filho de Davi era o Messias. A palavra de Deus nos abre uma abertura aqui dizendo que por mais que Bartimeu era cego fisicamente, mas o seu entendimento, o seu espírito, o seu coração não estava cego. Porque nós encontramos muitas pessoas que conseguem enxergar com os olhos físicos, mas não conseguem enxergar com o coração. Não conseguem enxergar quando Jesus está passando. Não conseguem observar a oportunidade que está tendo de estar próximo de Jesus. E a palavra de Deus nos mostra que este homem, que este cego, que este mendigo, quando enxerga esta oportunidade no seu coração, ele não para de gritar, ele começa a clamar. Por mais que as pessoas o mandassem calar, por mais que as pessoas o mandassem parar, ele continua gritando, ele continua insistindo. E isso nos traz uma reflexão para os nossos dias. Momentos que nós estamos enfrentando na nossa nação, não é para nos parar,
As dificuldades não é para nos parar, os problemas não é para nos parar, a situação não é para nos impedir. Isso que nós estamos enfrentando é para nós enxergarmos com os olhos espirituais, não com os olhos carnais, enxergarmos com os olhos espirituais que Jesus está muito próximo. Jesus está muito próximo de nós. Aquilo que nós estamos pedindo está muito próximo, mas há uma necessidade. Aí você me pergunta, qual é essa necessidade? Insistir. A necessidade é clamar. A necessidade é buscar. A necessidade é persistir. Não foi o conhecimento de Bartimeu, porque ele conhecia que Jesus e reconhecia que Jesus era o filho de Davi, que fez o curar, que fez ele receber a bênção. Não foi o conhecimento que ele tinha de Jesus, mas o que fez Bartimeu ser curado foi a ousadia, foi a persistência, porque por mais que ele conhecia que Jesus era o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Messias enviado, ele foi ousado, ele persistiu, ele insistiu, por mais que a multidão falasse, cala, para, cego, chega, não incomodes o mestre, ele insistiu. E eu te convido a insistir, porque o seu milagre está muito próximo, a vitória da igreja está muito próximo, aquilo que Deus tem reservado para nós está muito próximo, e nós iremos viver o melhor de Deus em nossas vidas, mas só iremos viver o melhor de Deus em nossas vidas se nós insistirmos, se nós permanecermos, se nós enxergarmos não com os olhos humanos, mas se nós enxergarmos com os olhos do coração daquele que nos criou, e nós fazer como aquele cego insistiu, quanto mais a multidão falasse para, mais ele continuava, e funcionou. Sabe por que funcionou? Ele chamou a atenção de Jesus. Eu te convido nesta manhã, chame a atenção de Jesus. Não chame a atenção do homem, chame a atenção de Jesus. Por mais que o homem tenha mandado você parar, que não vai dar certo, essa situação é para te parar, essa situação é para te impedir, que você vai morrer, que a igreja parou. A igreja não parou. A igreja continua, ela avança e ela não vai parar enquanto Jesus não voltar para buscar a sua noiva. Enquanto o cordeiro não voltar para buscar a sua noiva. E a palavra de Deus, nos versículos decorrentes, se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. No versículo de número 49, Jesus para. Jesus olha para a situação dele. E Jesus fala, mande-o chamar. Quando a multidão vê que Jesus mandou chamar, muda tudo. A palavra diz que eles se aproximam do cego e falam assim, tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Versículo de número 50, olha o que diz. E ele, ou seja, o cego, lançando de si a sua capa, tirou a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Se aproximar de Jesus não é de qualquer jeito. Se aproximar de Jesus é necessário que nós tiremos a capa do impedimento, a capa da incredulidade, a capa do desânimo, a capa do pecado, a capa que tem impedido você de receber aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. É necessário tirar a capa e apresentar-se a Jesus. E quando aquele cego apresenta Jesus, no versículo de número 51, olha o que diz, acompanhe comigo a palavra de Deus dizendo, e Jesus, falando, disse, que queres que eu te faça? Jesus pergunta para as nossas vidas, o que queres que eu te faça? Mestre, que eu tenha vista, que eu volte a enxergar. Versículo de número 52 diz assim, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. O que vai nos salvar não é o seu conhecimento. O que vai te salvar é a ousadia que você tem na fé em Jesus Cristo. É a ousadia de persistir e falar, não, eu vou continuar, eu não vou parar, porque o Senhor irá providenciar o milagre para as nossas vidas. E quando o Senhor chegar e se apresentar, o que queres que eu te faça? E você falar a sua necessidade para o Senhor. Note que quando
Jesus cura ele no versículo de número 52, falando, a tua fé te salvou. A continuação do versículo diz assim, e viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É necessário que quando nós recebermos aquilo a qual nós estamos tanto pedindo ao Senhor, é necessário continuar, é necessário ser grato e seguir a Jesus. O principal de todo esse cenário de Bartimeu não foi ele receber o milagre. O principal de tudo foi depois que ele recebeu o milagre. O que ele fez? Seguiu a Jesus. Que você receba aquilo que você tem pedido ao Senhor. Mas não se esqueça de quem fez o milagre foi Jesus. E siga Ele. Continue neste caminho, no caminho da salvação. Que Deus continue te abençoando. E tenha certeza que em pouco tempo nós estaremos juntos, adorando, exaltando o nome do Senhor. E isto vai passar, porque isso é momentâneo. E quando passar, nós estaremos seguindo a Jesus. Aquele que operou o milagre, aquele que nos curou, aquele que nos libertou, aquele que nos transformou. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nossa congregação. E que Deus abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.